que é que a gente precisa de autoconfiança? Olha, autoconfiança é um tema que ele pode ser aplicado a tudo na nossa vida, absolutamente tudo. Então a gente precisa de autoconfiança porque a autoconfiança vai te ajudar no aspecto da saúde. A gente conversava antes de começar sobre saúde. Você vai entender como é que a autoconfiança vai me ajudar na minha saúde, mas vai ajudar nos relacionamentos, sua vida financeira, tudo. Não existe limites, né? E a gente percebe assim também, na história como um todo, as pessoas que se dão bem na vida, elas são pessoas que têm confiança. Dificilmente você vai encontrar assim, uma pessoa tímida, acanhada, que tem dificuldade de falar, que chega nos lugares e fica mais no cantinho, e essa pessoa é muito bem sucedida. Recentemente foi publicado o livro O Poder dos Tímidos, O Segredo dos Tímidos, alguma coisa assim. Mas a grande verdade é que uma pessoa tímida, acanhada, fechada, não confiante, se dá bem na vida é muito raro, é muito difícil. Quando eu falo se dá bem na vida, não é dinheiro apenas, né? Mas é você ter uma vida que preencha as suas necessidades, e cada pessoa tem a sua própria necessidade, tá bom? Então, por exemplo, a pessoa quer arrumar emprego. Uma pessoa mais autoconfiante, se for fazer uma entrevista de emprego, vou me dar bem, porque eu falo bem e tal. Então, se eu estou numa entrevista de emprego aqui, com autoconfiança é mais fácil, né? Agora, eu sou um candidato a uma vaga, estou na frente de um avaliador, eu sou todo acanhado, todo tímido, já chego meio assim, né, meio de lado, para mim falar, a não ser que seja um cargo que exija que a pessoa, mas normalmente... Ainda mais hoje no nosso mundo, né? Cada vez mais acelerado, as coisas cada vez mais exigentes. Então, uma pessoa mais expansiva, que se comunica, tem maiores chances. Ou então, eu não quero me candidatar a um emprego, mas eu quero ter um negócio próprio. Quero abrir uma loja, quero abrir um comércio, quero abrir um salão, como a gente falava na semana passada, né? Se eu tenho autoconfiança, tanto melhor, eu vou atrair clientes, eu vou saber me posicionar e tudo mais. Agora, se eu abro um negócio próprio, e a gente vê isso, né, os fracassos nos negócios, quando o comerciante, o empresário, ele fica muito fechado, ele não se comunica, não tem como. A gente falava de saúde, porque antes de começar a palestra, ela estava contando uma história muito bonita, né, que você teve um diagnóstico X, mas você ficou firme. Isso é autoconfiança. E você, como enfermeira, também sabe disso, né? Quando um paciente tem um diagnóstico, os enfermeiros, principalmente, já sabem se a sobrevida desse paciente, né? Vai ser boa ou não. Depende da sua autoconfiança. Dependendo da confiança. Acreditar naquilo. Exatamente, né? Então, eu chego para você e falo, você está com câncer, por exemplo, né? Não foi o seu caso, mas vamos imaginar que... Então, tem estudos que mostram isso, é 5 vezes maior a possibilidade de cura, de recuperação, do que aquela pessoa falar, meu Deus do céu, acabou minha vida, e agora o que vai ser? Não faço mais nada, não vou viver mais. Exatamente, né? Então, autoconfiança de novo, olha, nos negócios, na saúde, nos relacionamentos, não precisa nem falar, né? Os relacionamentos. Então, você vê que... E não para mim, é autoconfiança. Autoconfiança deixa a pessoa mais bonita. Não sei se vocês sabem disso. Mas isso é um fato. Deixa a gente mais jovem. Mais jovem, mais bonita, a pele brilha mais, o cabelo brilha mais. Você trabalha no ramo do cabelo, né? Pessoa mais autoconfiante, o cabelo dela brilha mais. Aí, mas isso aí... Mas como é que é? Porque isso não é uma mera... vamos dizer assim, não é uma motivaçãozinha, questão, uma ilusão, né? Um pensamento positivo. Não é isso. Não, efetivamente, a autoconfiança altera seus níveis hormonais, entendeu? Modifica a sua química. Uma pessoa mais autoconfiante tem a química toda celular modificada e ela rejuvenesce, ela é mais bonita. Por isso que você tornou público uma história bem triste que você passou semana passada, né? De uma decepção afetiva tal. Tá igual? Então, agora, quando eu me envolvi de novo, para mim é meio estranho. Então, né? mas isso acontece. Então, quando a pessoa sofre uma decepção, aí as células dela se apagam, entendeu? Porque hormonalmente você está disparando uma série de, vamos dizer assim, numa linguagem popular, de coisas ruins, de toxinas no seu corpo. Então,
tem que assistir essa palestra está sendo gravada, você vai assistir hoje, vai assistir de novo, resgata a sua autoconfiança e faz o seu corpo brilhar de novo, que você merece, né? A gente tem que pôr prazo no sofrimento. Por exemplo, você passou uma decepção. Eu estou sofrendo, está difícil tal. Até amanhã, até hoje meia-noite eu sofro. A partir de amanhã acabou. Né? Então, já é muito tempo. Você tem que lidar com o sofrimento antigo e com alguma coisa nova que você não sabe ainda. Mas depende muito de uma determinação, que é o que a gente vai falar hoje. Olha, por exemplo, hoje aqui na gravação é 2 de agosto. Então, até 2 de agosto de 2019, que é a data da gravação, até a meia-noite estou sofrendo. A partir de 3 de agosto, chega. Não quero mais. Mas você fazer isso, obviamente, com confiança, né? com determinação, que vai ser assim. A autoconfiança começa aí. Você precisa acreditar que pode ter mais isso. Começa com esse acreditar, com essa postura. Desejar. É interessante, eventualmente, a minha mãe... Meus pais são bastante idosos, então, eventualmente, minha mãe me chama lá para assistir a missa que passa lá na televisão. Né? Meu pai e minha mãe ficam lá sentada, vê a missa de Aparecida, eles assistem todo santo dia. Aí, de vez em quando, eu vou lá e assisto com eles. No evangelho de hoje, era a passagem assim, Jesus, ele voltou para Galiléia, lá para a terra onde ele nasceu, e no texto bíblico estava, naquele lugar ele fez poucos milagres, porque as pessoas tinham pouca fé. Eu falei, mas é isso mesmo. Quando a gente não tem essa confiança, essa fé, as coisas não acontecem. Os milagres pessoais acontecem na nossa vida quando eu me disponho a acreditar mais. Então, se isso se aplicava até com Jesus Cristo, né, que ele não produziu muitos milagres porque o povão lá não tinha muita fé, porque esse é o filho do José, tal, esse eu conheço, tal, eu estudei com ele, tal. Então, aquela história, o santo de casa não faz milagre, né? Mas isso não pode se aplicar conosco. Eu estou aqui, eu vou ter confiança no meu potencial, naquilo que eu posso. Não importa, na verdade, eu até ia falar isso no final, mas já adianto já. Não importa o evento em si, o acontecimento em si. O que importa é como eu vou lidar com esse acontecimento. Porque problemas, todos nós passamos. Dificuldades, todos nós temos. Tem uma história muito bonita, eu queria que você reinterpretasse essa história para a sua vida. É assim. Uma mulher chegou para Buda, Siddhartha Gautama, Buda. Falou, estou sofrendo muito, tá muito difícil porque o meu filho morreu e eu quero um jeito de acabar com essa dor. Aí Buda fala, muito bem, vamos resolver isso. Vá pelo vilarejo e procure uma casa de uma família que ainda não conhece a morte. A hora que você encontrar, você volta, você vai ter resolvido essa dor. Ela foi numa casa, outra, quer dizer, não conhece a morte. Numa casa que nenhuma família, ninguém morreu. Sim. Passou um tempo, ela volta e fala, agora eu entendo tudo. A dor da morte é inevitável, o sofrimento é inevitável. E ela se torna discípula de Buda. Agora, você não foi um caso de morte, mas o sofrimento é inevitável, perdas são inevitáveis. A partir do momento que você pisou aqui no planeta Terra, tem horas que a gente vai ganhar, tem horas que a gente vai perder, tem horas que vai dar certo, tem horas que vai dar errado. Às vezes a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai perder dinheiro, a gente vai conquistar pessoas, a gente vai se afastar de pessoas. E essa experiência, eu falo assim, bem-vindo ao planeta Terra, aqui essas coisas acontecem, né? Então a gente tem que respirar fundo, oxigênio, cérebro e continuar. E seguir em frente, né? E seguir em frente porque é assim mesmo. Porque sem essa autoconfiança que a gente está colocando aqui, nós vamos ter muitos prejuízos. Então, talvez o pior deles é a baixa autoestima. Tá vinculado. Né? Então, se eu não confio no meu potencial, na minha capacidade, na minha beleza, se eu não confio na minha capacidade de atração, na minha inteligência, então eu vou me estimar menos. Eu vou ensinar uma para você então. Eu tenho na minha casa, na verdade fica no lado do meu escritório. Tenho minha mesa assim, computador, e eu tenho um espelhinho. Desses amarelinhos que a gente compra no supermercado, sabe? Eu comprei de propósito para isso. Aí eu escrevi assim, eu me amo,
eu me aceito, eu me perdoo, como é que é? Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, tem mais uma, meu Deus do céu, e eu me aprovo, acho que é isso. E todo dia, antes de começar o meu trabalho, ligo o computador leva uns segundinhos, né? Tá ligando, aí eu olho para o espelho, eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo, eu me perdoo. Eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo, eu me perdoo. Essas são as 4 frases. Faça isso, tá? Se for o caso, no espelho do banheiro. Eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo, eu me perdoo. Nos 4 cantos. E não saia do banheiro enquanto não repetiu isso exaustivamente, até que você realmente acredite que isso é um fato na sua vida. Porque se você não fizer isso por você, vai esperar que eu faça, que a Marisa faça, né? que a Val faça, ninguém vai fazer. É você que tem que fazer. Cada um tem que fazer para si. Então, eu estou aqui com o espelho. Eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo, eu me perdoo, eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo, eu me perdoo. Aí, a primeira vez vai no piloto automático, né? Aí você fala de novo e fala com mais convicção e mais convicção, até que vai cair a ficha, até que você vai. Isso tem que acontecer. Tá? Então, a autoestima é um dos ingredientes, uma das consequências negativas. Aqui eu coloquei também medo. Isso é óbvio, né? A pessoa que não tem confiança tem medo de tudo, medo de encarar novas situações, medo de começar de novo. E é um medo tão ingrato, o medo de começar de novo, né? Porque viver é começar de novo todo dia. Todo dia a gente dorme, acorda, começou de novo, né? Começou de novo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E não tem medo de começar de novo, né? Como é que vai fazer? Visão limitada das coisas, claro, porque se eu não confio, não tenho autoconfiança, eu vou restringindo as minhas possibilidades. Salário é menor para empresários, para funcionários. Tem um estudo que mostra essa correlação do salário da pessoa, do rendimento dela, com o nível de autoconfiança que ela tem. Olha que interessante. Por exemplo, se você é empregado ou se você é um comerciante. Tudo é vendas, tudo é comércio, né? Mesmo você que trabalha com prestação de serviço, está vendendo o seu serviço. Agora, para eu produzir uma venda, eu tenho que confiar no meu taco, confiar no meu produto, confiar naquilo que eu faço. Se eu tenho baixa autoconfiança, eu vendo menos. Se eu vendo menos, eu ganho menos. Então, a autoconfiança repercute no salário. E se você não é um comerciante, você trabalha com alguém, uma empresa, Exato. se você não tem autoconfiança, você não vai poder ir crescendo dentro dessa empresa. Não tem como, né? Não tem nem como. Eu me lembro uma vez, eu era bem mais jovem, né? O tempo vai passando, né? Eu tinha 22 anos. Eu tinha acabado de sair do seminário, que eu frequentei o seminário por 5 anos. Fui trabalhar numa empresa lá em Varginha, Minas Gerais, a terra do ET, né? Foi mais ou menos naquela época que estava aparecendo o ET por lá. E eu entrei como assistente, eu estou falando isso para avalizar o que você está dizendo, como auxiliar do escritório lá, e eu percebi a dinâmica toda da coisa, era uma concessionária de caminhões. Eu elaborei em casa um plano de marketing para a empresa. Eu sou formado em marketing também, mas desde aquela época eu nem imaginava que um dia ia estudar marketing. Aí eu elaborei um plano numa máquina de datilografia que eu tinha, um plano de vendas, que a gente podia colocar um caminhão, colocar lá no centro da cidade, fazer um evento assim tal, etc. E aí eu levei lá e marquei uma reunião com o gerente da concessionária. Eu era bem inocente, né? Mas eu tinha aquela mentalidade assim de... Eu vou dar minha ideia. Eu era um nada na empresa, né? Aí eu expliquei o meu plano assim, para aumentar as vendas. O gerente olhou assim para mim, meio que desacreditando, né? Porque era um moleque, ele chamava seu Moacir. Eu acho que não sei se está vivo ou não. O seu Moacir olhando assim para mim, aí ele fala, só um minutinho. Aí ele pegou o telefone, ligou para o gerente de vendas, aí chamou o gerente de vendas na sala, aí mandou eu explicar para o gerente de vendas tal. Claro que eu criei alguma inimizade ali, né? Claro. Mas se eu não tivesse autoconfiança, como você, eu não faria isso, né? E deu certo?
Não só deu certo, nessa empresa eu ganhei 3 promoções em um ano. Comecei numa faixa, fui promovido, depois fui promovido, né? E eu saí depois porque saí da cidade de Varginha. Aí naquela época vim morar aqui em Marília, né? Então a autoconfiança é isso. Então se você não tem, você sempre fica nesse nível. Para homens, né? Nós temos poucos homens aqui na sala. Tem um que eu garanto que sou. Disfunção erétil ou problemas na cama. Na maioria das vezes, os homens que estão assistindo aqui na internet também, a falta de autoconfiança vai ter repercussão imediata na cama, na hora. Então isso aí é muito comum. E hoje eu vejo, né, eu converso com muitas pessoas, principalmente trabalho de aconselhamento, de internet, molecada, juventude aí de 20 anos, 21 anos, já está pensando em tomar Viagra. Isso é um absurdo, né? É um absurdo, porque tudo está na falta de autoconfiança. Na verdade, a gente tem que ter muita atenção na nossa cabeça, né? O que a gente faz com a nossa cabeça é realmente uma coisa incrível. Mas a falta de autoconfiança, ela é a expressão máxima. Eu podia ficar aqui citando os exemplos, a gente não vai avançar. A expressão máxima da autossabotagem. Se você não confia em você mesmo, você está se sabotando o tempo todo. Eu até, acho que eu falei isso na conversa nossa da semana passada. Estamos aqui numa pista de corridas, tem eu, você, o juiz está lá para dar largada, aí eu penso assim, mas acho que eu não vou conseguir, hein? Meu tênis não está bem amarrado, eu não sei, olha, ele é forte, hein? Não sei se eu... Nem corra, nem se coloque na corrida. Se você vai se colocar na corrida e não acreditando, é a história de Jesus, né? O povo, se você tem pouca fé, milagres não vão acontecer, sempre na mediocridade. E para viver na mediocridade, aí é melhor nem arriscar-se a empreender um negócio, a começar um projeto, a se encontrar com alguém, né? E como você mesma disse, eu gostei muito do que você falou, você tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma postura. Não adianta ficar dependendo. Igual, você falou, há 1 ano sofrendo. Eu tenho que tomar uma atitude, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Sou eu. Sou eu e eu. Tem um psicólogo conhecido chamado Milton Erickson. E ele tinha um grupo de alunos, como a gente está aqui, um grupo muito restrito de alunos assim, e ele falava assim, olha, ninguém está vindo. O que você tiver que fazer na sua vida, faça agora. Que ninguém vai vir te salvar. E ele, americano, no grupo estudantes americanos, ele falou, não tem a cavalaria, porque lá nos Estados Unidos tem aquela tradição, da cavalaria está vindo. Aí ele fala, a cavalaria não está vindo. A cavalaria não está vindo, ninguém está vindo. Ou é você, ou é você. Então faça acontecer. Aí um aluno falou, mas desculpa, Erickson, mas tem o seguinte, você veio, você está aqui. Aí ele falou, é verdade, eu vim. Mas eu só vim para falar que ninguém está vindo. Então é isso. Você tem que pôr isso na sua cabeça, ninguém vai vir. Se eu não fizer por mim, eu me lembro quando eu dava aulas na Unidarma, lá em Campinas, nós tivemos um centro lá por muitos anos, e tinha um rapaz que era muito apaixonado por uma das alunas. Então ele queria, mas ele era muito tímido. E na época eu falei, então eu vou criar um trabalho. Ele contou para mim, eu queria tanto me aproximar da fulana tal, mas eu não sei como é que eu chego, sou tímido e tal, né? Eu vou dar um trabalho em grupo durante uma semana, que a gente estava fazendo um curso de formação para terapeutas na época. Aí vou colocar vocês dois. Aí precisa ter uma desculpa. Você aproveita, porque se você não aproveitar, aí fulano com ciclano, Beltrano com... juntei. E não é que os dois se casaram depois? Ficaram juntos, fizeram o trabalho, mas eu não vou ser culpado sempre das pessoas. Então você tem que se virar sozinho, não pode depender disso, né? Essas situações às vezes acontecem. Mas se eu quero algo no trabalho, na minha vida afetiva, na minha saúde, de repente você está aí assistindo a gravação, está passando por uma situação como essa. Eu estou com um problema grave
e já estou chamando lá vamos fazer qual é o tamanho do caixão. Não, pera lá, não é assim, né? A confiança, tá aí você que é enfermeira também, né? A confiança é uma das medicações mais valiosas e mais importantes que nós temos que tomar, né? Então, e mesmo quando tudo está a perder, de repente você está com um diagnóstico muito negativo, né? Ou na vida financeira, está tudo na bancarrota, ou está tudo ruim, mesmo assim, a capacidade do ser humano de se virar, né? De dar a volta por cima. Você disse, né, que trabalhou em UTI quantos anos? 14 anos. 14 anos na UTI. Então você deve ter visto, claro, muitas tragédias, mas muitos milagres acontecendo, né? Isso aí ninguém dá nada por ele, mas de repente, não é assim? Né? De repente, por quê? Nós temos isso na saúde, na vida financeira. Quantas pessoas a gente vê que estão quebradas. Tem um exemplo que mundialmente conhecido, Donald Trump. O Donald Trump ele devia tanto, ele chegou a dever 6 bilhões de dólares. Não sei quanto você está devendo, se você deve alguma coisa, mas acho que não é 6 bilhões de dólares, né? Bem menos, né? Agora imagina, o sujeito deve 6 bilhões, ele devia tanto que se ele não pagasse as dívidas dele, 3 bancos iam fechar, 3 bancos iam à falência. E lá nos Estados Unidos, claro, bancos são menores do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil são apenas 4, 5 bancos que dominam tudo. Lá são bancos menores. Mas se ele não pagasse as dívidas dele, 3 bancos iam à falência. Agora imagine você aí que está me assistindo, dever tanto, se você não pagar, o seu banco vai à falência. Acho que não é tanto assim. Mas ele estava na completa, ele parou uma dada situação no semáforo com o carro dele, veio um mendigo pedir esmola. E ele falou, meu amigo, acredite, você está numa situação muito melhor do que a minha. Isso ele conta nos livros dele. Ele tem um livro que você deve ler, se você não leu ainda, chama Como Ficar Rico, do Donald Trump. Isso antes dele entrar na política, lá no começo, né? Ele conta essa história, né? E deu a volta por cima, ficou de novo rico, milionário e depois bilionário, né? Então é diferente assim, o sujeito começou do zero, ele começou com 6 bilhões negativo, não começou do zero. Então, na área da saúde, a pessoa pode estar completamente desesperançosa, mas o ser humano tem essa coisa da volta por cima. Quantas pessoas hoje com câncer, que o câncer Exato. desaparece? Né? Na área financeira, acabei de dar um exemplo. Na área afetiva, você está aí chorosa, decepcionada, e agora estou assim, o que vai acontecer? Vai dar a volta por cima, né? E coisas muito melhores virão. Mas tem que ter essa confiança. Tem que levantar a cabeça e ir em frente e não olhar para trás, não. Entender isso, que a energia que eu estou produzindo em mim, na verdade, assim, vou falar uma coisa difícil de entender no primeiro momento. Mas se você meditar sobre o que eu estou falando, vai fazer sentido com o tempo. É assim, olha. As consequências ou as coisas que acontecem na minha vida e o meu estado atual, a minha vibração, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O que acontece é uma consequência do meu estado. E o meu estado produz aquilo que acontece. O que acontece é uma consequência do meu estado, e o meu estado é uma consequência daquilo. O tostine vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho. Não tem. Uma coisa depende da outra. Eu quero mudar minha realidade. Eu faço alguma coisa para isso? Exatamente. Eu tenho que mudar primeiro aqui dentro. A gente fica desesperado quando está numa situação que precisa de mudança, de querer fazer alguma coisa do lado de fora, né? Na questão do relacionamentos, por exemplo. Não conheço você, não sei absolutamente nada de você, só sei seu nome, seu primeiro nome ainda por cima. Mas, por exemplo, às vezes acontece de eu ter uma perda, eu tenho que sair, tem que fazer, tem que acontecer, e tem que isso, tem que aquilo, como se eu tivesse que agora virar o mundo do avesso para tirar o atraso, né? Não é por aí. Eu tenho que primeiro me resolver aqui comigo, ficar bem comigo, ficar em paz. Não, está tudo certo, né? Segue a sua vida. Segue a minha vida, porque coisas melhores virão e tudo tem um tempo também, e que bom que já foi, já deu, vamos começar uma nova etapa, uma nova fase, só que agora eu vou dar um tempo, vou cuidar de mim primeiro, vou
vou ficar um tempinho comigo, deixa eu rever algumas coisas, vai ser até bom, porque eu precisava mesmo ficar um tempo sozinha, né? Você se refaz por dentro. Você conhece aquele ditado, né? Você não fica caçando a borboleta, você cuida do jardim, aí as borboletas não. Só que na prática a gente não faz isso, a gente fica correndo igual um desesperado atrás de borboleta. Não precisa, não precisa. Aí a gente cata as borboletas Quebrada, mais quebrada que não. É importante confiar, fé nessa questão da vibração pessoal. Porque se eu estou bem, nossa, quando eu estou bem, eu me torno tão magnético, é tão bacana estar com você quando você está bem. Agora, tudo flui, é gostoso, né? É prazeroso. Nossa, é tão bem estar do lado daquela pessoa. Eu fiquei lá conversando com ela, voltei tão bem, porque é prazeroso, porque a pessoa está bem com ela. Quando eu estava bem mal, agora estou ótimo. Mas eu andei afastando muitas clientes. Então, é o estado. Porque eu também fui chifrada, Olha só. E a mulher é muito assim, o oposto de mim, entendeu? Então. Não tem nenhuma qualidade assim, deve ter as dela lá, mas esse é o oposto de mim. E você caiu nessa armadilha, Caí nessa armadilha. né, de se menosprezar. E aí, porque tem gente que dá até dor de cabeça, né? Vocês já passaram por isso? Você fica do lado de uma pessoa, começa a dar uma latejada aqui, olha. Tem depressão feia. Então, aí Eu já sou loucuda, a pessoa começa a falar assim, eu falo assim, dá licença, para de falar sobre isso. Então. Tá bom. Então nós temos que ter essa postura. Entender hoje definitivamente o seguinte, não adianta nada, zero. Na palestra da semana passada eu falava, se chorar, você chora bastante, aí no outro dia todas as dívidas estão pagas. Não acontece, não adianta, né? Então tristeza não paga dívida, preocupação não resolve o problema, depressão não vai atrair pessoas na minha vida, pelo contrário. Afasta, né? Afasta oportunidades. Então, cai a ficha, peraí, o jeito que eu estou fazendo não vai me resolver, não vai me adiantar nada. Eu preciso, então, trabalhar aqui dentro essa coisa toda. O que eu posso fazer? Como você perguntou, existem alguns passos, existem algumas coisas bem concretas que dá para fazer a partir de já. Por exemplo, atividade física. Olha que interessante. Atividade física. Quando eu atendo, eu faço trabalho de aconselhamento pela internet, pessoa que tem problema de timidez, por exemplo. Primeira coisa eu falo, entra numa academia, se possível, se você tiver gosto por artes marciais, né? Kung Fu, um karatê, um judô, porque a pessoa começa a se movimentar, eu não gosto de artes marciais, então faz uma caminhada, uma musculação, uma dança, mas movimenta o corpo, porque hoje já se sabe disso. Eu falava, olha, eu estou trazendo bastante coisa da semana passada, né? Inclusive o pessoal que está assistindo o vídeo, eu vou deixar abaixo aqui na descrição o link do vídeo da semana passada, tá bom? Na semana passada eu falava assim, da neurogênese, que antigamente achava-se que a gente nascia com uma quantidade de neurônios e era isso e pronto. Quando eu estudei psicologia, eu fiz psicologia aqui na Unimar também. Em anatomia a gente aprendia assim, naquela época, a quantidade de neurônios é essa, então toma cuidado. Hoje já se sabe que não, já evoluiu a coisa. Hoje já se sabe que você pode produzir mais neurônios. Como? Atividade aeróbica. E para você ser mais autoconfiante, mais seguro de si, você tem que pensar melhor, tem que arejar mais a cabeça, tem que ampliar os seus horizontes. Então eu começo uma caminhada, uma dança, um karatê, uma atividade... esse é um momento muito propício para você fazer isso, né? Movimentar o corpo. Atividade aeróbica é quando eu estou suando, né? Estou movimentando e estou suando. Então, nesse momento, eu estou trabalhando meu cérebro também. Eu vou pensar melhor, eu vou criar novos neurônios e, consequentemente, nesse novo estado, nesse novo movimento, eu vou criar novas condições. Isso é uma coisa muito importante de se fazer. A segunda coisa, na verdade, é a segunda, mas nós já falamos, você estabelecer um propósito. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ele dizia o seguinte, se você tem um porquê fazer, você vai encontrar um como fazer. Então você tem que encontrar um como fazer, né? Ou melhor, um porquê fazer. Por que que eu vou sair dessa depressão? Por que que eu vou
resolver esses problemas financeiros? Por que que eu vou resolver esse problema de saúde? Encontre um porquê forte, determine isso para você. Porque eu mereço, porque eu quero me dar uma nova oportunidade, ou é pelo meu filho, ou é pelo sei lá o quê. Encontre um propósito, se agarre nele. Por exemplo, uma pessoa que está numa situação financeira muito difícil. De repente, você que está assistindo esse vídeo pode estar assim. Então, encontre um motivo. Por que que eu vou acordar mais cedo e dormir mais tarde? Por que que eu vou dar o dobro do esforço que eu já vinha fazendo? Encontre um porquê. Esse porquê te dá o motivo para você alavancar a sua autoconfiança. E a terceira coisa que pode fazer é o que a gente está fazendo aqui. É trabalhar a sua cabeça. Trabalhar novas ideias, novos conceitos. Nós temos uma loja virtual, eu já falei isso, acho que para vocês, lojadamente.com. Quem está assistindo na internet já pode acessar lojadamente.com. Então você pode, por exemplo, trabalhar programas mentais. Lá na loja nós temos um áudio para trabalhar autoconfiança, por exemplo, um áudio para trabalhar autoestima. Então eu coloco o fone de ouvido, fico ouvindo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Eu escuto aquela ideia, escuto de novo. Ideias novas na minha cabeça. Assistir uma palestra como essa, a mesma coisa. Quer dizer, eu entrei aqui hoje, estava com umas ideias. Eu saio daqui hoje já um pouquinho diferente, alimentando. Aí semana que vem eu volto. Mais ideias. A gente tem que trabalhar assim, né? Porque tudo é um produto do que a gente está fazendo com a nossa própria cabeça. Então, quando você pega uma leitura, um livro bom, né? Um livro edificante, um livro que vai tornar você uma pessoa melhor, a mesma coisa. Não adianta. Parece uma informação até simplória, mas veja só, o que as pessoas fazem atualmente? Exatamente o contrário. Então, elas assistem as novelas, os noticiários, né? Os filmes. O que é novela? Novela é traição, é o fulano que é a mulher que roubou o marido do outro, é um que passou a perna no outro. Isso é novela, né? Eu não estou assistindo novela há uns 30 anos, já não assisto. Eu não sei que novela está passando, não sei o nome da novela, aliás, Rede Globo não assisto também, mas se você, por acaso, você que está me assistindo, assiste novela, eu vou te contar o que está passando. É alguém que está trapaceando alguém, é alguém que está traindo alguém, é alguém que está roubando dinheiro de alguém, é alguém que quer subir na vida às custas de alguém. Essa é a novela que está passando. Eu não sei o nome, nem sei o que é, mas eu tenho certeza que deve ser isso. Tá? Então as pessoas, elas se alimentam dessa informação, porque tudo isso é alimento. Você tem o alimento físico, como lá arroz, feijão, carne, batata, esse alimento físico vai constitui o seu organismo. Agora, o que eu assisto vai moldar a minha cabeça. Qual é o problema? Cris Amília, que tem, né? Tem nada a ver, uma novelinha para descontrair, ou um filme, um noticiário. Deixa eu te explicar o que tem. O que tem que é o seguinte. Vamos imaginar que nós terminássemos a palestra aqui e ao sair ali pelo portão tivesse um corpo, um cadáver, um corpo vítima de um assassinato ali fora. Deus me livre. A gente ia ficar horrorizado, eu tenho certeza que ia cair a sua pressão, você já é enfermeira, já ia talvez tentar fazer alguma coisa. Você, sei lá, a gente ia ficar meio que em pânico, né? Já imaginou? Um corpo ali, um baleado? Ia ser horrível. Agora vamos imaginar uma outra situação. Uma hipótese. Você tivesse nascido lá numa favela, para lá, Rocinha seria luxo, para lá de Rocinha, hoje não é favela mais politicamente correto, agora é comunidade, né? Bem lá nos Cafundó mesmo, pior das quebradas, e você é uma criança, sei lá, de 10, 11, 12 anos, todo dia tem alguém morto, aí no outro dia tem alguém morto, no outro dia tem alguém morto. Aí você sai daqui. Ia se horrorizar, ia se chocar? Não. É uma coisa terrível, mas você já ia estar acostumado. Já é um lugar comum nos seus pensamentos. Né? Esse é o problema das novelas. Esse é o problema de noticiários. Esse é o problema de excesso de violência. Você vai dizendo assim, traição, normal. Passar a perna no outro, normal. Isso aí acontece. Cris, isso é coisa da vida.
Se eu construo esse ambiente mental, eu estou moldando a minha vibração básica nesses termos. O que vai acontecer na minha vida? Vibração, aquilo que eu sou, é uma consequência do que eu estou vibrando. Aí, de repente, tudo começa a ir barranco abaixo na minha vida, aí eu começo, né? Ai, Deus não me ajuda, acho que eu taquei pedra na cruz, o que eu fiz de errado, por que essas coisas acontecem na minha vida? Eu estou ignorando que eu estou construindo o pior cenário possível, né? Então, a gente tem que ter muita cautela com essas coisas. Então, ó, atividade física, estabelecer um propósito, trabalhar a cabeça. Isso vai me ajudar a melhorar o meu padrão de autoconfiança, que é o que a gente tem que fazer. E acima de tudo, e eu vou encerrar com isso já, tá? Acima de tudo, porque ninguém merece, né? Ficar se arrastando, ficar se lamentando, se vitimizando, até quando? Chega, né? Chega. Eu estou ouvindo essas palavras, você que está aí na internet está ouvindo essas palavras, não é por acaso, é porque de repente chegou a hora de mudança. Bater o martelo e falar, não, chegou a hora de eu promover mudanças na minha vida, eu tenho que correr atrás. É claro que o que foi falado aqui nessa apresentação não é o suficiente. Isso exige estudo, exige empenho. Convidei vocês já para conhecerem a Unidarma, unidarma.com para quem está assistindo. É importante estudar sobre isso, se aprofundar sobre isso, colocar a sua cabeça nessa nova direção. É um longo caminho, mas a maior jornada que seja, começa no primeiro passo. Você tem que vencer o primeiro quilômetro. E assim a gente vai, tá bom? Se existe algo que você não alcançou, é porque existe algo que você ainda não sabe. A Unidarma oferece o conhecimento e os recursos necessários para que você transforme positivamente sua vida. São centenas de cursos e palestras, todas voltadas para o seu autoconhecimento e evolução pessoal. Seja você também assinante Unidarma e comece agora mesmo uma nova etapa de sua vida.